E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes e hoje o tema desse vídeo é graça para todos os dias. Uma coisa que eu vejo assim que algumas pessoas têm dificuldade de entender é exatamente isso. Cara, nós somos salvos pela graça e todos nós concordamos com isso. Você sabe que você não seria capaz de alcançar a sua salvação pela força do seu próprio braço. Você sabe e eu sei que nós não somos capazes de sermos salvos por nós mesmos, né? A Bíblia diz que se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, nós somos culpados por todos. E então, aquilo que nós somos incapazes de fazer, Jesus nos deu de graça. Ele nos deu a salvação. Ele não viu mérito nenhum em nós e Ele nos salvou por sua graça. Por isso que a Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E daí o versículo de baixo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, por quê? Por que o Evangelho é tão poderoso para salvar uma pessoa? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Né? Nele, através do Evangelho, você descobre que você é a justiça de Deus, que em Cristo Jesus você se torna justo. De fé em fé, diz a Bíblia, porque o justo viverá pela fé. Tem uma versão que diz assim, o justo viverá pela fé, do começo ao fim. Então é isso que nós precisamos entender. Nós começamos a nossa vida cristã pela fé, quando nós cremos em Jesus, a graça dele nos salvou. O problema é que depois de salvo, nós não somos transformados do dia para a noite, cara. E daí? E quando você erra, você vai achar que você não é mais justo porque agora você cometeu um ato que não é justo. Não, você não deixa de ser justo quando você comete alguma coisa que não é justo. Porque você não se tornou justo porque você fez coisa justa. Você se tornou justo porque você creu em Jesus e a graça dele te salvou. Então, algumas pessoas pensam assim, não, eu sou salvo pela graça. Mas agora eu tenho que lutar para mim vencer o meu vício, para vencer os meus maus hábitos, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar para vencer, né, os meus maus comportamentos, eu tenho que lutar, lutar. Então ele acha assim, eu sou salvo pela graça e me mantenho salvo pelo meu esforço, pela força do meu braço. E isso não é verdade, cara. A Bíblia diz que no Evangelho nós descobrimos que nós somos a justiça de Deus de fé em fé, do começo até o fim. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 6, como chegastes a Cristo, andai nele. Nós chegamos a Cristo pela fé. Não foi pelo esforço. Então nós devemos continuar andando em Cristo pela fé. Então, o que você faz? O que acontece com a gente? O que acontece é que nós somos salvos no Espírito, né? Temos um Espírito regenerado em Cristo. Quando você crê, você recebe uma nova vida, o teu Espírito é regenerado e você se torna um com Cristo. Mas o que acontece? A nossa alma, ela foi formatada no mundo e muitas vezes nós estamos viciados em algo, cara. Nós estamos formatados com um vício dentro de nós, maus costumes, maus hábitos, e tudo isso é um processo. Não é do dia para a noite que as coisas vão mudando, mas não quer dizer que se você erra, você deixa de ser justo. Não, você é justo por aquilo que Jesus fez. Você não conquistou a sua salvação pelo seu próprio mérito. Você foi salvo por aquilo que Jesus fez. Então, eu fui salvo pela graça. Então, eu preciso viver o meu dia a dia pela graça. Então, quando eu me deparar, eu preciso vencer sim, eu preciso vencer os meus hábitos de pecado, eu preciso vencer sim, abandonar sim as minhas práticas pecaminosas, mas como? A questão não é a questão é como que eu vou vencer,
como que é que eu vou deixar esses hábitos? Como? O que eu faço quando eu tenho um vício que é mais forte do que eu? Essa é a questão. A questão é, da mesma maneira que chegastes a Cristo, andai nele. Quando eu cheguei a Cristo foi quando? Quando eu percebi que eu era incapaz de vencer o pecado por mim mesmo, na força do meu braço. Eu me submeti à graça de Deus e falei, Deus, eu não sou capaz em mim mesmo de abandonar esse pecado. Quando eu me submeti à graça de Deus, Deus me salvou gratuitamente, cara. E agora o que acontece? Quando eu me deparo com esse vício que está dominando a minha vida, muitas pessoas, o que ela faz? Ao invés de também se submeter à graça de Deus e falar, Deus, esse vício é mais forte do que eu. Em mim mesmo eu não sou capaz de vencer. Me ajuda, me reveste com graça para que eu não venha desejar mais isso. A tua palavra diz que o pecado não tem domínio mais sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Então me ajuda, me capacita, me dê graça para que eu não venha mais me submeter a esse pecado. Então o que acontece? O que você precisa fazer é se submeter à graça, não ficar tentando lutar contra o pecado. O seu problema não é o pecado, querido. Entenda isso. Quanto mais você entende que você é a justiça de Deus, mais você vai andar nisso. Por muito tempo eu tentei mudar o meu comportamento para tentar mudar a minha identidade. Eu lutava contra o meu comportamento porque eu queria mudar a minha identidade. Um dia eu descobri que eu não preciso lutar contra o meu comportamento, mudar de comportamento para mudar a minha identidade. Eu precisava descobrir quem eu era em Deus. E quando eu descobrisse quem eu era em Deus, eu ia andar nisso. Quando você crê certo, você vive certo. Essa é a verdade. Então, pare de tentar lutar contra o pecado, contra o comportamento, se submeta à graça de Deus. Quando você se achegar diante do inimigo que é mais forte do que você, um vício que é mais forte do que você, ao invés de você ficar tentando lutar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, Jesus, pelo amor de Deus, misericórdia. Pare com isso, querido. Quando você se achegar diante de um inimigo que é mais forte do que você, o que você faz? Senhor, eu sou a justiça de Deus, eu sou um filho amado, eu sou, a tua palavra diz que o pecado não tem domínio sobre mim. A tua palavra diz que o Senhor, quando eu me uno com o Senhor, eu me tornei um contigo. Eu sou aquilo que o Senhor é, eu sou santo. Esse pecado não tem domínio sobre mim, sabe? Começa a confessar a palavra de Deus, começa a dizer aquilo que Deus diz. Se submeta à graça de Deus e diga, Senhor, me dê graça para que eu tenha vitória acima disso. Mas e se eu cair? Da mesma maneira que você chegou a Cristo, continue andando nele. Você chegou pela fé e não pelo teu mérito. Então confie na graça de Deus, e a graça de Deus vai te sustentar, e quanto mais firme você estiver na tua identidade, mais você vai andar nisso. A Bíblia diz que você, em Cristo Jesus, você foi santificado. Em Cristo Jesus você é puro. Em Cristo Jesus você é um filho amado. Em Cristo Jesus você é um mais do que vencedor. Em Cristo Jesus o pecado não tem domínio sobre você. Amém, querido? Então não acredite no diabo, não acredite na sua alma, e também não tente lutar com as suas próprias mãos. Se submeta. Quando você se achegar diante desse inimigo que supostamente é maior do que você, fala, Senhor, por mim mesmo, pela minha força eu não posso, mas em Ti eu sou mais do que vencedor. Em Ti eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai ver que a graça de Deus vai revestir sua vida, e você nunca mais vai ser o mesmo, e você vai andar. A Bíblia diz que é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Você quer andar vitorioso? Ande na fé, não no esforço e não no braço. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal.